Último case, então, gestão verde inteligente, inventário de gás de efeito estufa, das colegas Tatiana Ricci e da Ana Luísa Mazivieiro. Bom, eu ia ser o primeiro case, mas aí eu pedi para eles me colocar depois, porque isso era overdose de Tatiana, né? Desde o começo. Bom, só, né? Vocês não precisam, né? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. A minha dupla e eu, né, Ana Luísa, muito obrigada, né? Então a gente está aqui para compartilhar um pouquinho com vocês do case desenvolvido por toda uma equipe. Eu sou só uma comunicadora, né, neste momento. Vamos ver se agora eu vou aprender a mexer isso, gente. Foi. Bom, como o Diego falou, né, como a gente está na Sanasa, é muito bom, né, a gente não precisa explicar tudo, né? Lá a gente tem 12 minutos e tem que explicar tudo que a Sanasa faz e mais o nosso case. Então, aqui, né, nossos números, nossas premiações, e Campinas universalizada aí 10 anos antes do Marco Legal. Bom, qual foi a origem dessa oportunidade? Então, como a gente tem aí toda a jornada de excelência, em 2022 a gente fez uma revisão do planejamento estratégico. Com essa revisão do planejamento estratégico, a gente teve aí o ESG entrando na estratégia formalmente. Como eu falei aí, né, nos painéis anteriores, o ESG, o modelo de negócio da Sanasa tem total conexão com o ESG. Não tem como falar de saneamento sem falar de ESG. Mas a oportunidade de começar a pensar aí, Júlio, no inventário de gás de efeito estufa, começou a ter essa necessidade. Então, essa revisão do planejamento estratégico, ela incluiu o ESG, né, como uma diretriz estratégica da empresa. A gente teve a criação do grupo ESG. Né? Aqui na nossa portaria a gente traduziu, então a gente não usa a sigla em inglês, então a gente usa Grupo Gestor ASG, que é Ambiental, Social e Governança, para ficar melhor nessa comunicação aí com as partes interessadas. E dentro desse grupo gestor, ASG, a gente tem a câmara temática de gás de efeito estufa e resíduos sólidos. Né? E daí também a gente teve a necessidade de definir um indicador estratégico, que é o de intensidade de emissão. Então eu vou contar um pouquinho como a gente chegou em tudo isso. Aqui é o grupo gestor, então todos esses participantes aqui, agradeço a todos, né, que eles colaboraram muito e estão colaborando, porque agora toda a sistematização que foi feita para o esgoto está sendo levada para a água, né? Então, com a colaboração de todos os nossos profissionais lá também. Então, a gente teve a criação do grupo gestor e as câmaras temáticas. Temos outras câmaras temáticas com outras atividades também dentro do grupo gestor. Então, é um grupo múltiplo de muitos profissionais que a gente tem muitas discussões e muitos desafios e aí toda a implementação da norma IFRS S1 e S2, né? De sustentabilidade, está com esse grupo, então a gente está aí com esse desafio também de trazer essa normativa para dentro da Sanasa. Bom, a oportunidade, né, e a relevância disso veio com o quê? Nós não tínhamos o inventário de gás de efeito estufa. Quem assistiu ao painel anterior, então, eu comentei, né? Não faz a gestão daquilo que a gente não conhece. Então, sem medição não tem gestão. Então, a gente surgiu essa oportunidade, não temos o inventário. Os benefícios diretos identificar oportunidades, né, de redução de emissões, de aumento de eficiência energética, fortalecimento de transparência, mapear as nossas fontes de emissão, os benefícios estratégicos, preparação da empresa para as futuras exigências, né, normativas, né? Acesso a financiamentos. Então a gente tem financiamentos aí exclusivos, específicos para empresas aí que tem toda a gestão de emissão, né? Garantir também ter essa gestão inteligente, integrada, e garantir a resiliência e perenidade do negócio. A gente tem também o PLAC, que é o Plano Local de Ação Climática da Prefeitura, onde a Sanasa está inserida neste PLAC, com metas de redução de emissão para 2030 e 2050. Tem lá os anos específicos. Então, assim, a Sanasa está lá. Uma hora a Prefeitura vai vir cobrar isso para a gente. Então, o que a gente está fazendo? Temos que nos mexer. E o alinhamento global aí com
com o Acordo de Paris, né, com NDCs, né, e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, a nossa realidade é 19 estações de tratamento de esgoto, 2 estações de produção de água de reuso, uma pré, que é, pô, que é mesmo pré, gente? Ainda bem que eu tenho essa NASA, não adianta, eu esqueço, né? Postos de recebimento. Então, assim, de efluentes, não adianta lá, eu escrevi na mão para lembrar, tá? Então, eu olhei a mão para lembrar. Né? E 118 estações elevatórias de esgoto. Então, qual que é a nossa realidade? Vários tipos de unidades, uma diferente da outra. Então, isso foi um desafio muito grande para esse grupo, né? Para essa câmara temática. E a ideia? Tá, então vamos fazer aí gestão inteligente, vamos conhecer nossas emissões. Como que a gente foi começando a se planejar? Né? Então, o que fazer, né? Então, a gente levou em consideração 5W2H, o que fazer, o porquê fazer, onde fazer, quem vai fazer, quando fazer, como fazer e quanto custa. Esse quanto custa, a gente usou muito mão de obra própria, então no case a gente tem que identificar tem algumas métricas, né? A gente tem alguns critérios a serem preenchidos, né? Isso é o grande desafio, porque a gente faz muita coisa com mão de obra própria, né? Então a gente não foi atrás a gente não teve a oportunidade de ter consultoria. Então, só que mão de obra própria, a gente fala assim, eu não sei o orçamento. Isso é valor, isso é hora de trabalho de nosso aqui, né? Então a gente tem isso, e a gente tem que demonstrar nos cases, né? E as etapas, então a gente fez desde o diagnóstico, identificação das fontes de mapeamento, levantamento das informações, sistematização, consolidação, divulgação e replicação. Então a gente está nesse ponto agora da replicação. Por quê? A gente, no princípio, queria fazer de projeto piloto em apenas 3 estações de tratamento de esgoto. Daí o grupo percebeu e falou assim, olha, se a gente ficar só nessas 3, o trabalho que vai dar vai ser o mesmo de fazer de todo mundo. Então a gente levou até um tempo maior, né, fazendo toda a sistematização, as planilhas aí, de apoio, e acabamos fazendo de toda a atividade de esgoto. Né? Então, e agora a gente, com essas planilhas de apoio, com os nossos profissionais que fizeram o curso, foram treinados, a gente já está levando isso para o setor de água. Então fizemos também agora um curso com a equipe aí, agradeço, né, imensamente a participação, a equipe de água também. Então a ideia é chegar a 100% até 2026, 100% da empresa. Então toda a empresa vai ter que ter mapeado aí as emissões. Então tem treinamento, capacitação, né, a metodologia. Então toda a metodologia adotada, a gente tem o GHG protocolo, mas aí não é só isso, a gente tem que ver realmente quais são os nossos limites, qual é o nosso campo de atuação, né? Então essa discussão de 3 estações de tratamento para toda a área do setor de esgoto, então foram assim 2 anos nessas discussões, né, e criação da metodologia. Aqui só dá um exemplo, né? Então a gente começou em 2023 e isso colaborou muito, né? Com a diminuição, a sistematização disso, colaborou aqui com a diminuição das horas de trabalho, né? Tanto na sistematização e coleta e validação de dados, quanto a consolidação e análise. A parte de capacitação, a gente teve aí alguns investimentos, né? Então, investimento em capacitação própria, então isso é bem interessante porque devolve o capital intelectual aí, e devolve totalmente para a empresa em eficiência e daí também, né, os nossos profissionais, né, maravilhosos, eles também conseguiram colocar aí, criar um Power BI com a imagem. O case ficou faltando, né, Luísa? A nossa imagem do Power BI. Então, mas a gente tem esse Power BI. Colocamos dentro do ciclo, né, PDC, LS, que é planejar, fazer, checar, agir, aprender, estudar. Estamos ainda dentro desse ciclo, então a gente é cíclico isso, então toda vez agora na água eu tenho certeza que a gente vai ter novos achados, né? Então novos aprendizados, então isso precisa ser alimentado, estudado, sentar com a equipe de novo, ver como vai ter que ser feito agora. E como foi todas
nossas fontes de referência, desde estudos técnicos de outras empresas de saneamento. Então, a gente tem a igual a Sanepar e a Copasa, elas estão bem evoluídas quanto a isso. Então, a gente tem que aprender com essas empresas. E nós fizemos um benchmark com a Sanepar. Sanepar que nós fizemos, a EGEA. A EGEA, ela foi bem interessante, porque ela parabenizou muito nossos profissionais, principalmente por a gente ter começado com a atividade de esgoto. Ela falou, nossa, a gente não pensou isso, né? Porque a gente fez primeiro na água, depois a gente foi para o esgoto e viu que era totalmente diferente, né? E assim como agora, a gente vai ver que é totalmente diferente a água, só que o esgoto é o mais pesado, corresponde de 70% a 90% das emissões de uma empresa de saneamento. Então é ali, por isso foi o foco aí no esgoto. A gente também tem as novas normas, né? Então eu coloquei aqui, eu coloquei aqui, ó, o benchmark que a gente fez com a PUC Campinas. O professor que estava aqui com a gente, o Candinho, ele veio também para escutar os nossos profissionais, para conversar com a gente e a gente tentar manter essa porta aberta de comunicação entre a academia e o setor, né, de saneamento, para também ter pesquisas nisso. Olha aqui, o estudo do Trata Brasil fala que menos de 15% das concessionárias possuem inventários completos de gás de efeito estufa. Então, só com essa informação, a gente mostra como a Sanasa está alcançando e vai chegar dentro também dessa perspectiva de alcançar os 100% dos nossos, conhecer nossas emissões. Então, isso é muito importante e mostra o pioneirismo da Sanasa de estar fazendo com os braços próprios, né, com a própria força de trabalho aí, e os nossos próprios profissionais. Então a gente tem aí desde o uso de inteligência artificial, gestão proativa e preventiva, que a gente está antecipando as normas, então a gente tem normas aí, regramento, que está começando a exigir o inventário de gás de efeito estufa das empresas. A gente já está em elaboração. Imagina você não se preparar e quando chegar em 2027 é obrigatório e daí tem que sair correndo, né? 3 anos de trabalho que a gente está fazendo, a gente não vai conseguir fazer em 2 dias para cumprir a legislação. Então essa antecipação é bem interessante. Aqui os ODS, né? Então principalmente o ODS 6 e o ODS 13, né? O 13 é totalmente ligado aí com mudanças climáticas, né? Então nos provocou aí a pensar em energias renováveis, né, estratégias de redução de emissão. Como aprendizado aí, e replicação, a gente teve toda a organização, né, das nossas ações de ESG, alguns ajustes técnicos, né, no GHG Protocol, que até, por enquanto também, a gente sempre está sendo revisto e analisado, porque é uma ferramenta complexa de se trabalhar, né? A redução, né, de tempo de preenchimento das planilhas e consolidação. Então a gente teve isso como uma melhora também. E isso de fazer, né, um projeto piloto, e daí em vez de fazer um projeto piloto só nas 3 estações de tratamento, foi para toda a atividade de esgoto. A parte de criação de indicadores, então a gente tem aqui consistência de indicadores de intensidade de emissões, né, por volume de esgoto tratado. Então isso, a gente teve várias discussões sobre qual indicador então a gente vai utilizar, né, e todo esse amadurecimento aí do nosso levantamento das emissões da empresa. Como resultados, a gente tem algumas dimensões, né, nos nossos resultados, que desde eficiência operacional, gestão climática, inovação tecnológica, capacitação e treinamento e governança. Eu vou passar mais ou menos um por um aqui, ó, que daí aparece. Então, a gente teve, né, com esses estudos, até respondendo aí a pergunta do Júlio, né, com o levantamento, a gente ficou assim, a gente sempre tem essa dúvida, poxa, vamos fazer então o inventário total da Sanasa? Tá, a gente faz o inventário total, mas será que daí para a gestão e tomada de decisão vai fazer sentido? Então, quando a gente começou a ver por unidade, a gente chegou em algumas conclusões. Tem várias análises, né? É que a gente não conseguiu, não consegue trazer todas as análises para o case. Mas 3 estações de tratamento de esgoto concentram cerca de 36% das emissões totais, né? E daí tem as tomadas de decisão, retrofit de ET, né? Para ter menor emissão.
Então a gente tem aqui, né, a planilhinha, o gráfico, que mostra. Então por que uma estação de tratamento de esgoto ela emite mais que o outro? Qual que é a diferença? O tipo de tratamento, aeróbio, anaeróbio, tá? Ela recebe mais esgoto, então vamos fazer isso, por isso que a decisão foi de fazer esse indicador por metro cúbico de volume de esgoto tratado. Porque se você pega só o número absoluto, fica só a emissão alta. Uma coisa que o professor, que o Cardoso até falou, né, da universalização. Olha o nosso desafio como empresa de saneamento aqui. Vocês vão entender isso. Faz todo sentido como o professor falou, com o webinar nosso do Plataforma Todos do Saneamento. E o marco legal. Então, até 2033, temos que ter universalização. Mas ninguém está falando, todo mundo está falando de descarbonização. Conforme você universaliza, conforme você trata mais esgoto, você emite mais. E aí, o que a gente está fazendo? Daí vem os cases que já foram apresentados aqui. Redução de energia. Então a Sanasa já faz essa gestão. O que falta é a gente fazer isso dentro de um plano estratégico, né? Então quando a gente fala aí de diminuição de energia porque a gente está lavando menos, né? Lá utilizando menos no decanter a energia, a gente está falando de redução de emissão. Se você pega só o aumento do tratamento de esgoto, ele vai aumentar as emissões. Então a gente precisa ter uma boa gestão de energia elétrica. O case do Jorge também, não sei se foi ontem, hoje, então ele vai falar a mesma coisa. Então tudo que a Sanasa faz já está visando diminuição de emissões, porque é a gestão da energia elétrica. A gente tem essa conscientização. Daí a gente tem também o resultado, né, que eu já passei, né, que foi a diminuição de horas de trabalho. Então, colocando em planilhas auxiliares, a gente conseguiu também fazer uma sistematização. E outra, a partir do momento que você pede aquela informação para aquele gestor, depois no mês seguinte você pede de novo, daí ele percebe, puxa, todo mês, então vamos começar a alimentar isso, vamos melhorar isso. Então por isso que no começo a gente gastou muito mais horas, né, com essas solicitações de informação, e depois a gente diminuiu essas horas porque os gestores entraram aí numa sistematização de trabalho. Então diminuiu 71%. Daí aqui a gente fez uma estimativa, né? Essa formação de equipe interna e fortalecimento, o que a gente ganhou? Fortalecimento do capital intelectual. E teve uma economia de mais ou menos R$200 mil daí com consultoria. Então é diferente de vir alguém aqui de fora falar quanto que a gente, o que a gente tem que fazer, e os nossos profissionais nem saberem o que está acontecendo e aceitar algo que não faz sentido. Então aqui a gente capacitou, a gente treinou, os funcionários entendem, e agora se a gente precisar de uma consultoria, não é qualquer consultoria que vai vir não, porque eles entendem e eles vão falar, né? Então não adianta falar, vocês vão fazer isso. Não, eles vão falar assim, não, isso não serve para essa massa. Aqui os indicadores, então, junto com esse grupo de trabalho aí da Sanepar, Ibá e Sabesp, acho que eu não lembro, os três, eles emitiram, né, esse documento, Copasa, obrigada, Débora. Eles emitiram o documento e eles já trouxeram para a gente alguns indicadores que daí a gente também falou, vamos testar esses indicadores dentro da Sanasa também. Então foi possível a gente ter aí alguns indicadores de eficiência de emissão. Então, com isso a gente consegue comparar nossas emissões com outras empresas, né? Então a gente consegue aí já ter indicadores comparativos e ver como a gente está aí em nível geral. Né? Competitividade e comparação. Superação das dificuldades, então, assim, a ausência de consultoria, como que a gente, a ausência de uma consultoria externa para nos auxiliar isso, como que a gente superou? Treinamento e capacitação, né? A inexistência de histórico, então, assim, a gente começou a levantar e a gente não sabia, será que está certo ou está errado? Porque a gente nunca teve antes. Então, agora, a gente já está no terceiro, né, indo para o quarto ano, a gente consegue ver, poxa, tem 200 mil toneladas, será que fez sentido? Se o ano passado a gente teve 189, 190, poxa, está fazendo sentido, porque a gente aumentou aí nosso, né, a gente está tratando mais volume de esgoto, então, fez sentido. Então, é bem interessante isso. E a correção de rota, eu acho que isso foi essencial também para esse grupo, que foi essa correção de rota. Mesmo jeito de fazer em três estações de tratamento de esgoto, a gente ia demandar o mesmo esforço, vamos fazer para todo mundo. Então a gente corrigiu e começou para todas as estações.
né? Lições aprendidas, né? Tanto de governança, então uma gestão coordenada, e isso auxilia muito nesse levantamento de informações. A validação externa, então a gente fez esses benchmarks para ter certeza se a gente estava no caminho certo, né? E os resultados práticos, subsídio para as decisões estratégicas, que foi principalmente a retrofit diet, né, operação, como que a gente pode proceder quanto a isso. E aqui está a minha dupla, né? Foi a primeira vez que eu fiz um case em dupla, então assim, gostei bastante, adorei, né, trabalhar com a Ana Luísa, foi um prazer, com todo o grupo gestor também. Vem aqui, Ana Luísa. E agradecer imensamente toda a equipe da qualidade que nos incentiva, né, a levar esse case. Então, assim, todos vocês a gente convida a participar também.